Olá, Everaldo aqui novamente. Vamos para a lição número 10, tela de configurações, widgets e ícones. Nas lições anteriores, aprendemos a estrutura do app, o View Model, coroutines, áudio, composables e persistência. Mas ainda não vimos os widgets concretos que constroem uma tela de formulário. Essa lição usa duas telas do Recoda, como fio condutor Create Session Screen e Session List Screen, e cobre os componentes que aparecem em quase todo o app Android. Campos de texto, menus, chips, dialogues, ícones, e o sistema de cores e tipografia do material 3. Então agora a lição número 10, widgets e ícones do Material 3. O Material 3 é uma biblioteca do Google, Material Design. Acho que a primeira versão surgiu lá em 2014. Eu lembro quando foi lançado, eu li toda a especificação. Era para fazer um projeto de design em analogia com o papel. Então tinha elevação, sombra, e já estamos na versão 3 já. O scaffold é o esqueleto de uma tela material 3. Ele posiciona automaticamente os elementos estruturais. O top bar no topo, o floating action button no canto inferior direito, e garante que o conteúdo respeite os insets do sistema, como a barra de status e a barra de navegação. O parâmetro top bar recebe um composable que aparece no topo. O parâmetro floating action button recebe o botão flutuante. O lambda do scaffold recebe um padding values. O scaffold calcula os insets corretos e os passa para o conteúdo. Aplicar modifier .padding de padding garante que o conteúdo não fique coberto pelo top bar. Se você ignorar esse padding, o conteúdo vai aparecer escondido atrás da barra de topo. Então aqui está dizendo que esse scaffold, né? Ele vai criar a barra de cima do aplicativo, um botão de ação, que é flutuante, geralmente fica no canto inferior direito, e esse padding aqui vai do sistema, né? Dependendo da tela de cada um. Então aí ele vai dar os espaços, padding é preenchimento. E aí você vai ter que aplicar no código. E daqui é um padrão comum. Você vai escolher a sua estrutura de layout e ele está aplicando sem alterações. Você poderia adicionar padding aqui, né? Porque isso aqui é uma variável, né? E esse daqui é o lambda, né? Que ah, quando o último parâmetro de uma função ele é um lambda, você não precisa passar ele dentro da função, você passa ele fora. Daí estão imitando o Ruby que popularizou esse estilo de blocos, né? Deve ter copiado do Smalltalk, não sei. O top app bar tem 4 parâmetros principais. O title recebe um composable, normalmente um text que aparece à esquerda. O actions recebe composables à direita, normalmente icon buttons. O navigation icon aparece antes do title, usado para o botão de voltar. O colors aceita cores personalizadas com top app bar defaults, .top app bar colors. O ícone de voltar usa icons, .automirrored, .filled, .arrowback. O namespace automirrored garante que, em idiomas com escrita da direita para a esquerda, como árabe e hebraico, o ícone seja automaticamente espelhado. Ícones sem direção, como Settings e Add, ficam em icons.field. E aí, como eu falei para vocês, a gente está destilando o conhecimento da LLM. A gente poderia gastar horas lendo a documentação, mas a gente deixou ela construir e pedir para ela explicar. E se isso daqui tivesse um chatbot embutido, a gente poderia conversar e perguntar mais coisas e ela responderia também. Esse seria um outro recurso de aprendizado, né? Mas aqui, no caso, eu pedi para fazer slides tradicionais para a gente fazer esses vídeos aqui. O Outlined Text Field é o campo de texto com contorno do material 3. Ele tem 2 parâmetros fundamentais, Value e OnValueChange. O value vem do estado normalmente um remember com mutable state of. O OnValueChange é chamado a cada tecla pressionada com o novo valor da string. Sem um OnValueChange que atualize o estado, o campo aparece na tela. Mas não aceita digitação, o texto não muda porque o estado não muda. Isso é o estado controlado. O Compose nunca muta o campo por conta própria. Ele apenas reflete o valor que você passa. O label e o placeholder têm comportamentos distintos. O label flutua acima do campo quando ele está em foco ou preenchido, identifica o campo permanentemente. O placeholder aparece apenas quando o campo está vazio, e sem foco é uma dica descartável que desaparece ao digitar.
O single line igual a true impede quebra de linha e faz o teclado virtual mostrar ponto e vírgula ou OK em vez de enter. Isso aqui é bem legal, porque é um text field, né? Um campo de texto para você entrar, sei lá, o nome da seção, esses campos. O outlined é como se fosse um. Não chega a ser uma borda, né? É o risco. Porque assim, tem text fields do Android que só mostra a parte de baixo, como se fosse uma linha. O outlined, quer dizer, vai ser todas as. Em inglês a gente fala outlined, né? Mas todas as quatro bordas vão ter um risquinho, assim, né? Eu não consigo lembrar um outro termo para dizer em português isso. Para campos de texto longo, como notas e observações, o Outlined Text Field pode expandir verticalmente com os parâmetros minlines e maxlines. O campo começa com a altura de 3 linhas e expande conforme o usuário digita até o máximo de 6 linhas. Depois de 6 linhas, o texto rola internamente e o campo não cresce além disso. O Supporting Text é um composable sempre visível abaixo do campo diferente do placeholder que desaparece ao digitar. Use Supporting Text para instruções permanentes que o usuário precisa ver enquanto digita, como dicas de formatação. No exemplo do Recoda, o campo de tags mostra separe com vírgulas como texto auxiliar. O Supporting Text aparece mesmo quando o campo está preenchido, ao contrário do placeholder que desaparece assim que o usuário começa a digitar. Esse daqui é como se fosse um label, né? Mas não é o label, porque tem o label aqui, né? É como se fosse um- uma dica. Sabe quando tem aqueles ícones de ponto de interrogação, de informação, para ajudar você a preencher o campo, né? O Visual Transformation transforma como o texto é exibido sem alterar o valor real armazenado no estado. O Password Visual Transformation substitui cada caractere por um bullet, o ponto preto, mas o value sempre contém o texto real. O Trailing Icon é um composable exibido à direita dentro do campo. No Recoda, o campo da Grok API Key usa esse padrão. Quando o texto está mascarado, o ícone Visibility olho aberto indica que clicar vai revelar. Quando o texto está visível, o ícone Visibility Off olho fechado indica que clicar vai mascarar. Essa é a convenção universal de campos de senha. O estado API Key Visible é local vive apenas enquanto o Composable está ativo. Isso é correto. Quando o usuário fecha e reabre a tela de configurações, o campo volta mascarado. Você não quer que a API Key fique exposta por padrão. Então aqui, como ele está contando, né? Quando ele inicia a variável, ela começa com false, então você nunca vai mostrar a API key do Grok. E aí o valor que vai estar sendo salvo é esse aqui, o valor verdadeiro, mas o que vai estar sendo mostrado na tela tem a ver com Visual Transformation aqui, né? E, e aí ele chama essa função de password aqui, ou diz que não vai fazer nenhuma visualização, transformação visual, né? E aqui é um íconezinho do olhinho, que é o olhinho aberto e fechado, que é se você quiser ver a senha, né? Aí ele troca o ícone dependendo do estado se a API que está visível ou não. Que ela é alterada aqui, a variável é um toggle, né? Se ela está verdadeiro, vira falso. Se está falso, vira verdadeiro. Que aqui tem uma lambda um clique. Então, eu acho bem gratificante que você consegue chamar tudo aqui funcional, né? Tem poucos ifs, mas o if não tem que ficar colocando chaves nem nada. Você faz um if inline. Está chamando um método, um construtor e colocando um if else e ainda fica legível, né? Pode fazer até um if inline quando cabe espaço. Tô gostando, bem agradável. Como falei para vocês, eu tenho pouca experiência com Kotlin. Várias vezes eu pegava ali 1 hora do tutorial, e depois dava 2, 3 anos, lia mais 1 hora, mas nunca tinha feito nada com Kotlin. E ele terminou falando que aí quando você sai da tela e volta de novo, a variável ela inicializa sempre para não mostrar a senha, né? Porque tem esse risco aqui. E aí que ele dá uma dica também, né? Ele diz que a variável começa com GSK underline, que é os do Grok. Sempre começam com isso. Agora o slide número 7, drop-down menu, box como âncora. Aí tem o elemento box aqui, né? Ele vai servir de âncora. Eu tô vendo esse código pela primeira vez, tá? E show menu,
uma variável aqui reativa, né? Tem um remember, começa com false. Aí vai ter um botão que quando você clica nele, vai mostrar o menu. E tem até uma descrição aqui. Aí o drop-down menu, ele vai estar expandido se tiver show menu. Ah, a gente tem o áudio aqui explicando, né? O drop-down menu exibe um menu suspenso relativo ao seu pai direto no layout. Por isso ele precisa de um box como âncora. Sem o box, o menu poderia aparecer em posição incorreta na tela. O parâmetro expanded controla se o menu está visível. O parâmetro onDismissRequest é chamado quando o usuário toca fora do menu se não implementado, o menu não fecha ao tocar fora, prendendo o usuário. Cada drop-down menu item tem text, leading icon e onClick. Para o item deletar, a cor do texto e o tint do ícone usam materialTheme.colorScheme.error, o vermelho semântico do tema. O no no content description do ícone é aceitável aqui, porque o texto do item já descreve a ação, o ícone é decorativo. O padrão show menu igual a false ponto e vírgula show edit dialog igual a true, fecha o menu imediatamente e abre o dialog na sequência. É bem prático com a AI explicando. O alert dialog é um dialog modal com estrutura fixa definida pelo material 3. Ele tem 4 parâmetros principais de conteúdo. O onDismissRequest é chamado quando o usuário toca fora do dialog ou pressiona o botão de voltar se não implementado. O dialog não fecha. O title recebe um composable para o título. O text recebe o corpo do dialog e pode ser qualquer composable, incluindo column com campos, ships e checkboxes. O confirm button e o dismiss button recebem os botões de ação. A convenção do material 3 é usar text button para os dois não button nem outlined button. O body do dialog aceita scroll vertical com vertical scroll de remember scroll state, necessário quando o conteúdo pode ser maior que a tela, como um formulário de configurações com vários campos. Ele está falando do vertical scroll. O que é interessante, assim, que, como eu falei, nós humanos você teria que ler toda a documentação, aí você vai ler, vai ser bem abstrato, você não vai lembrar como aplica. Quando você fala para a IA, fala, IA, me explique tudo. Se está na base de conhecimento dela ou ela tem acesso ao site, é muito bom, né? Porque ela tem essa memória quase infinita comparado com o ser humano. O filter chip é a versão material 3 de botões de rádio. O parâmetro selected controla se o chip está ativo preenchido ou inativo contorno. Quando um chip é selecionado, o outro automaticamente fica inativo porque selected depende do estado edit provider. Não há lógica de exclusão mútua explícita. A exclusão é uma consequência natural do estado compartilhado. O checkbox usa checked e unchecked change, com o mesmo padrão de estado controlado do outlined text field. A row com vertical alignment igual a alignment.centerVertically, alinha verticalmente o checkbox e o texto. A convenção de UX é usar checkbox em formulários de criação e switch em telas de configurações standalone. A diferença é de contexto de uso, não técnica. Aqui nesse caso, ele está dizendo que, como os chips, né, que são os botõezinhos, eles têm esse selected que é feito pelo próprio código, então você pode fazer ele mutuamente exclusivo, que é como se fosse um checkbox, né? Ou você pode fazer ele como se fosse um rádio, né? Não, ao contrário, o mutuamente exclusivo é o radio button, né? E você poder selecionar mais de um é o checkbox. Então aqui no caso ele está se comportando como se fosse um radio button, que você pode selecionar só uma opção. E aqui tem esse outro elemento checkbox que ele tem uma outra apresentação visual, né? Ele vai ter a marquinha se está checado ou não. E esse daqui, ele é só como se fosse um botão que você aperta, ele marca o botão apertado, assim. Aí tá dizendo que tem esse switch aqui que também pode ser usado em telas de configurações. Aí é mais a parte semântica, né? De funcionalidade. O catálogo de ícones do material 3 no Compose é acessado via icons.default.nom.icon. Icons.default é um alias para icons.field, a variante sólida e preenchida. Existem 4 variantes: Filled, que é o padrão,
Outlined com apenas contorno, Rounded com bordas arredondadas e Sharp com bordas retas. No Recoda, usamos vários ícones. Settings para o botão de configurações, Add para o Floating Action Button, Delete e Edit para o menu de contexto, Morvert para o menu de 3 pontos, Visibility e Visibility Off para o campo de API Key, Play Arrow e Pause para controles de reprodução e Content Copy para copiar transcrição. O ícone Arrow Back fica no namespace AutoMirrored.field, porque ele tem direção em RTL e precisa ser espelhado. É isso que é bom de programar com IA, né? Porque programar vai ser código de máquina. Então, quando você tem uma IA seguindo padrões, assim, e você tem padrões já definidos, você não tem que criar do zero, é muito mais agradável. Então, se você for parar para pensar, por mais que tenha algumas coisas difíceis em Android, ele é mais fácil que o CSS e HTML, né? O Composable Icon recebe 3 parâmetros principais: Image Vector com o ícone, Content Description com a descrição para a acessibilidade e Tint com a cor. O Content Description é lido por leitores de tela como o Talkback sempre forneça para ícones interativos. Para ícones decorativos ao lado de um texto que já descreve a ação, passe null. O Icon Button envolve um icon com área de toque mínima de 48 por 48 dp e Ripple Effect o efeito de onda ao toque. Sem o Icon Button, um icon sozinho não é clicável com área de toque adequada. O Tint... Isso daqui, esse Ripple Effect, como parece umas ondas, como eu falei, o Material Design tem essa analogia do papel, né? Então é como se você estivesse apertando um pedaço de papel. aceita cores semânticas do tema, como materialtheme.colorscheme.error para ações destrutivas. Quando não especificado, o tint padrão é Local Content Color, a cor de conteúdo do contexto, que respeita automaticamente Dark e Light Mode. O materialtheme.colorscheme expõe um sistema de cores semânticas. Semântico significa que a cor tem um nome com significado primary, error, surface, em vez de um valor hexadecimal fixo. Por que usar cores semânticas? O tema cuida do Dark Mode automaticamente. Materialtheme.colorscheme.primary retorna a cor correta para Dark ou Light Mode sem nenhuma lógica extra. Cores hard-coded, como Color de 0xFF6650A4, quebram o Dark Mode, elas aparecem sempre iguais, independente do tema do sistema. No Recoda usamos várias cores semânticas. Error para o botão Parar gravação e para o item Deletar no menu Primary Container, com cópia alfa de 0,4 para o fundo de seções abertas. On Surface Variant para texto secundário e metadados. A hierarquia onPrefix indica a cor de conteúdo sobre aquele fundo onPrimary. É a cor de texto legível sobre um fundo primary. Só repetir o finalzinho que eu não consegui entender. Cor de conteúdo sobre aquele fundo onPrimary. É a cor de texto legível sobre um fundo primary. Interessante. Então não vai ter como você produzir texto ilegível pela cor, se usar as cores certas ali, né? O materialtheme.typography expõe uma escala tipográfica semântica. Assim como as cores, os nomes têm significado de uso body medium para texto de corpo, title medium para títulos de seção, label small para timestamps e metadados mínimos. O designer define os tamanhos concretos no tema. Os composables referenciam semanticamente. Isso cria hierarquia visual consistente em todo o app, sem valores de font size hard-coded. A escala do material 3 vai de display large, o maior, até label small, o menor. No Recoda usamos title medium para o nome da seção no card, body medium para texto de corpo e checkboxes, body small para metadados como duração e data, label medium para chips e tags, label small para timestamps e label large para texto de botão. A consistência da escala tipográfica é o que cria a sensação de app polido tudo na proporção certa. Isso é legal, porque os celulares e tablets variam em tamanho, né? Você pode até ter um Android rodando numa televisão até. O Launch Defect com chave executa o bloco quando o composable entra na composição e toda vez que a chave muda de valor. No Recoda,
O dialog de edição usa LaunchDefect de showEditDialog como chave. Toda vez que showEditDialog muda de false para true, o bloco executa e reseta os campos com os valores atuais da seção EditName, EditProject, EditTagsRaw e EditNotes. Por que não usar RememberDeSession? Porque Session é imutável, ela não muda enquanto o dialog está aberto. Se o usuário digitasse algo no campo, fechasse sem salvar e reabrisse o dialog, RememberDeSession ainda retornaria o valor digitado anteriormente, o campo não estaria limpo. O LaunchDefect com showEditDialog como chave garante campos frescos a cada abertura do dialog. A chave é o mecanismo correto. O bloco roda quando a chave muda, não quando o composable é recomposto. É interessante, isso aqui eu não conhecia. Ele tá falando do dialog, é como se fosse um modal que aparece para você digitar os campos, tá? Quatro comparações importantes desta lição. Primeiro, label versus placeholder. O label é permanente e flutua acima quando em foco e identifica o campo. O placeholder é descartável, aparece apenas quando vazio, desaparece ao digitar. Use sempre label para identificar o campo e, opcionalmente, placeholder para uma dica de exemplo. Segundo, estado local versus estado no ViewModel. AppKeyVisible é estado local, vive apenas enquanto a tela está ativa e reseta quando ela fecha. Isso é correto para controle de visibilidade de senha. Já o provider selecionado, a API Key e outras configurações são estado no ViewModel, persistem entre navegações. Terceiro, Filter Chip versus Checkbox versus Switch. Filter Chip, para seleção entre opções visualmente destacadas, como escolher o provedor de transcrição. Checkbox em formulários de criação para opções de configuração do item. Switch em telas de configurações standalone para preferências on e off. Quarto, Content Description, no versus texto. Para ícones interativos sozinhos, sempre forneça Content Description. Quando o texto ao lado já descreve a ação, passe no. Isso é para os leitores de tela, né? Que é para quem tem dificuldade visual, para quem não enxerga, e tem um aparelho que chama leitor de tela que vai ler a página para eles. Resumindo os conceitos principais desta lição. Scaffold é o esqueleto da tela top bar, floating action button e o padding lambda com insets corretos. Scaffold lembra bastante o Flutter, né? Top app bar tem title, actions e navigation icon, com auto mirrored para ícones direcionais. Outline text field usa value e on value change para estado controlado, label permanente e placeholder descartável. Single line, min lines, max lines para expansão, supporting text sempre visível, visual transformation para mascarar sem alterar o valor e trailing icon para ícone interativo no campo. Drop-down menu requer box como âncora, expanded para visibilidade e on dismiss request para fechar ao tocar fora. Alert dialog tem title, text com corpo livre, confirm button e dismiss button como text button. Filter chip é a versão material 3 de botões de rádio exclusão mútua por estado compartilhado. Icons.default são ícones field, com auto-mirrored para direcionais e content description para acessibilidade. Material Theme.color scheme garante dark mode automático com cores semânticas. Material Theme.typography cria hierarquia visual consistente. LaunchDefect, com a chave correta, sincroniza estado do dialog a cada abertura. Então, isso finaliza os vídeos básicos, né? Foram 10 lições básicas. Elas foram entre 20 minutos, meia hora, 40 minutos até. E agora vão ter os vídeos 5 intermediários, 5 avançados e uma lição extra de navegação que eu pedi para fazer. Espero que estejam gostando, né? É você destilar o conhecimento de uma LLM que nós estamos fazendo. Ela fez a aplicação, mas porque a grande crítica, o pessoal fala assim, vibe coding, a LLM faz a aplicação, ou agente de IA, né, hoje em dia, e aí ninguém entende. Então, para evitar isso, nós falamos, então, vamos pegar e produzir lições para a gente ver o que está acontecendo ali. E nós estamos aproveitando para acelerar o nosso aprendizado. Então, nós estamos fazendo uma transferência tecnológica, né, de conhecimento. É isso aí, curtam, compartilhem para que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo.